Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. E hoje, claro, sábado à noite é dia do quê? Dia de Cissa Bailey, contando pra gente o que está acontecendo nos Estados Unidos. Boa noite, Cissa. Oi, Camila, boa noite. Obrigada por me ter aqui. Olá, todo mundo. Boa noite. Cicinha, então já vamos começar com um tema top, assim, ó, que tá nas paradas de sucesso do Twitter. China, Estados Unidos e Taiwan. Tem gente reclamando muito da atuação do Biden. Como é que estão as coisas? Péssimas, né? Estão bem complicadas, porque a China realmente anda ameaçando Taiwan, fazendo aqueles caças sobrevoarem o espaço aéreo deles, estão fazendo ameaças e tudo. Temos também os navios, os porta-aviões americanos na costa do Japão e alguns aviões americanos, até em porta-aviões japoneses que estão por lá também dando uma monitorada na situação. Mas, gente, a gente sabe que a gente tem um presidente que está no bolso da China. Então, assim, ele vai se meter nessa. O Mike Pompeo anda pedindo para ele tomar uma atitude, porque Taiwan é um estado independente, é um país independente e precisa ser protegido, sempre foi um aliado americano e deve continuar a ser tratado como tal. Mas nós sabemos que nosso presidente está completamente nos bolsos da China, até porque o filhinho dele continua tendo um banco de investimentos, com 10% de um banco de investimentos na China. Então, ele tem um interesse financeiro na China, e a China conquistando mais território, melhor para eles, né? Eles acabam lucrando mais. Então, a gente tem esse conflito de interesses bem pessoal na Casa Branca. Então, a situação está meio complicada. O que dá um pouquinho de alento em relação a essa situação, de que não haja uma guerra, é que Titio Bidê está costurando os acordos comerciais com a China para liberar Taiwan. E isso é uma coisa que a gente não sabe se vai ser finalizado ou não, mas de qualquer jeito, o grande vencedor disso tudo é sempre a China. Agora, uma coisa interessante é que nós temos um submarino que está no Pacífico, o USS Connecticut, que é até o estado aqui de onde eu moro, que ontem acabou batendo num objeto não identificado. Objeto não identificado no Pacífico é uma coisa meio estranha, porque nós sabemos que os chineses estão construindo ilhas lá, que eles roubaram muitas informações stealth, né, de tecnologia stealth, que é aquela tecnologia que torna as coisas invisíveis, os aviões e tudo. Então a gente não sabe se eles estão usando isso em relação a submarino, porque se fosse uma baleia, alguma coisa assim, teria aparecido no sonar. Não foi o caso. Então, esse objeto não identificado que apareceu no Pacífico está sendo muito estranho justamente no USS Connecticut. São os mistérios de Titio Bidê, que ninguém fica sabendo o que está acontecendo de verdade. Cicinha, tem essa proposta do Biden de retirar impostos, né, dos produtos chineses. Num país em que a inflação está alta, né, fazia anos que a gente não ouvia sobre a inflação dos Estados Unidos, inclusive alta taxa de desemprego, que também nos causa estranheza, não é um pouco de irresponsabilidade ele propor isso nesse momento? Total, mas quem espera irresponsabilidade daquele tomador de sorvete que está completamente gaga, né? Ninguém espera a responsabilidade dele, até porque ele está criando um orçamento de 3,5 trilhões de dólares e ele disse essa semana que a soma disso vai dar zero. Então, que não vai haver aumento de impostos. Então, isso que ele está fazendo com a China é surreal. O Trump tinha feito justamente o contrário, criado as tarifas para trazer os empregos de volta aos Estados Unidos e tinha tido um resultado maravilhoso com isso, a menor taxa de desemprego entre negros e entre chineses e latinos, e agora está justamente o contrário. Bidê está querendo fazer essa transferência de riquezas aos moldes dos Clintons, né, que são super amigos deles, de volta para a China, através desse corte de impostos, aumentar os impostos americanos através desse aumento do nível de débito, e é muito
triste a gente estar vendo isso, porque eles falam 3,5 trilhões como se isso não fosse nada. E isso é muito dinheiro que não vai dar essa soma de zero. Tem vários até congressistas demoniocratas, aliás, nesse caso são democratas, não são demoniocratas, estão falando, não, isso não vai ser bom para os nossos constituintes, nós não vamos passar aumento nenhum que ultrapasse 1,5 trilhões de dólares. Então, eles estão tomando, tem democrata indo contra essa agenda do Biden, até porque quando a gente olha, lê um pouquinho daquele calhamaço de coisa, a gente vê para onde está indo o dinheiro, que é para peixes do deserto, para empresas que não têm absolutamente nada a ver com infraestrutura nem nada, museus, essas coisas todas que nesse momento de crise não precisam desse dinheiro. Então, isso está gerando uma insegurança muito grande por parte do povo americano, porque eles estão falando, nossa, em setembro agora nós tivemos o menor número de empregos, de aumento de empregos desde que começou essa fraudemia. Agora nós estamos tendo essa diminuição de imposto na China e aumento de imposto aqui. Esse aumento de imposto que eles estão querendo aqui, o que vai fazer? Vai fazer com que a gente tenha que imprimir mais dinheiro. Imprimir mais dinheiro gera inflação. A inflação aqui já está desesperadora de alta, principalmente para padrão americano. O que aconteceu, por exemplo, com a gasolina está surreal. A gasolina, eu posso falar assim pessoalmente, porque o que eu gastava para encher o tanque do meu carro há 2 meses e meio, dobrou para agora. E nós estamos para chegar no inverno, e agora no inverno, o aumento do gás que a gente precisa para aquecer as casas, também vai ter um impacto muito grande na economia. Então, o que ele está fazendo é realmente destruir a economia americana, está tendo um problema seríssimo em relação a isso. E, assim, nós estamos vendo estados que já estão quebrando, como a Califórnia, que justamente seguiu essa cartilha que o Biden está seguindo. Hoje mesmo, a Tesla anunciou que está realmente fazendo a transferência da sede deles, da Califórnia, para o Texas, porque tem incentivo fiscal, porque a Califórnia está completamente quebrada. E o que o BD está fazendo, essas políticas deles, são realmente péssimas para o povo americano, porque uma hora essa conta vai chegar. E nós já tínhamos um débito muito alto, se eu não me engano, eram 28 trilhões de dólares, que era o débito americano. E agora esse aumento de 3,5 vai gerar uma crise aqui enorme. E outra, Camila, quando a gente fala de inflação, principalmente em relação à gasolina e tudo, as pessoas falam, não, mas normalmente tem época, o preço da gasolina oscila, isso é normal. Gente, não é normal, porque o que aconteceu foi o seguinte, uma das primeiras ordens executivas que o BD assinou foi justamente para fechar a Keystone Pipeline. A Keystone Pipeline era aquele gasoduto que trazia petróleo e gás natural do Alasca para os Estados Unidos, passava pelo Canadá e trazia para os Estados Unidos. E isso barateava muito o custo da gasolina. Não, eles pararam, fecharam isso, e até durante um tempo teve aquele hackeamento que fecharam o pipeline e tudo, e que fez aumentar o custo. Aí, para piorar a situação, o que Titio Bidê fez? Crise no Oriente Médio. Vamos entregar as coisas para o Afeganistão, vamos deixar o Talibã lá felizinho, e aí, com isso, aumenta o preço da gasolina. E aí nós temos essa outra crise. Estamos tendo uma crise de abastecimento aqui, porque os navios estão chegando aos portos e não tem como atracar e depois tirar os containers de lá e distribuir os containers pelo país, porque nós temos problemas que não temos mais funcionários para os portos, porque Titio Bidê falou, não, vamos dar dinheiro para as pessoas ficarem em casa, então ninguém mais quer trabalhar, porque as pessoas ganham mais ficando em casa assistindo Netflix do que trabalhando, e ainda tem o problema de que os caminhoneiros, o Green New Deal gerou uma crise, que não tem mais pessoas querendo virar caminhoneiros, então nós não temos caminhões para escoar todos esses containers. Então, realmente, está tendo desabastecimento aqui. Se a gente for para o supermercado, tem coisas que estão faltando. No meu supermercado, essa semana, não tinha cream cheese. E olha que cream cheese nem precisa vir de fora, ele é feito na Filadélfia. Mesmo assim, está faltando. E estão faltando alguns cereais, estão faltando várias coisas. Então, já está tendo esse desabastecimento. E como somos um país capitalista, quando nós temos
um desabastecimento, o preço das coisas aumenta, é a lei da oferta e da procura. Então, essa inflação está piorando, junto com o desemprego, junto com o problema da imigração ilegal, que as pessoas estão chegando aqui e estão criando vários problemas e vários gastos para o pagador de impostos americanos. Então, realmente está um caos, está uma loucura. Eu queria até poder ser mais otimista e dar boas notícias, mas por enquanto, parece que o objetivo dessa administração é realmente criar o que a gente chama aqui de um welfare state, que é um estado protecionista, que cuida do povo e tudo, deixar todo mundo. É meio que um semicomunismo, né? As pessoas ficam em casa só fazendo o que o governo manda, que é melhor do que continuar no sistema capitalista, onde a gente se autorregula e a empresa se autorregula, os preços se autorregulam. Então tá uma situação bem complicadinha, assim. Eu quero titio Trump de volta. Por falar em titio Trump de volta, Cissa, pararam de falar na recontagem. O que aconteceu afinal? Porque teve o boom, parou aquele dia e de repente ninguém mais tocou. O que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que o Senado do estado do Arizona está em recesso. Eles tinham se unido para receber o resultado da auditoria e pronto. Só que a auditoria foi diferente só da recontagem, porque eles realmente auditaram as cédulas, auditaram tudo. Encontraram muitos erros, muitos indícios de fraude e até indícios de atividades criminosas. Então, muita gente não está falando, porque o que o Senado fez? Pegou aquela informação toda e entregou para o advogado-geral. O advogado-geral agora vai ter que decidir como agir, se ele vai entrar com uma ação criminal ou não contra os organizadores da eleição lá do Condado de Maricopa. Então, ele está reunindo ainda todas as provas para entrar com essa ação. A gente não sabe se ele vai entrar com essa ação ou se ele vai falar, não, eu não vi indício suficiente, vou deixar isso passar. Mas como ele é candidato a senador pelo estado do Arizona, o povo está dando uma apertada nele. E o que é interessante é que hoje de manhã mesmo estava saindo a notícia de que num questionamento do Senado, o pessoal do conselho, né, do board lá do Condado de Maricopa, eles se autoincriminaram, porque eles disseram que eles iam entregar uma parte das evidências e que outra parte eles não iriam entregar porque o juiz não mandou, mas essa parte que eles não iam entregar eram assim... eram hardwares que continham informações do número de votos e tudo, mas que eles deletaram. Então, por que eles deletaram isso? Eles deletaram porque aquilo os incriminava, só que eles fizeram uma cópia que tem toda a informação, porque eles são obrigados, por lei, a manter essa informação toda intacta durante 22 meses após a eleição. Então, o fato deles terem contado sob juízo que eles haviam deletado essas informações, os incrimina. E então agora está muito difícil o advogado-geral se livrar dessa responsabilidade de acioná-los judicialmente. Então agora ainda tem uma batalha judicial pela frente, a gente precisa ver o que o Brnovich vai decidir, se ele vai resolver entrar com essa ação ou não, muito provavelmente vai. Tem outros estados que estão fazendo auditoria, e a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Tio Trump anda bem falando bastante em relação a isso, até hoje, sábado, né? Teve um rally dele, ainda está tendo um comício dele em Iowa, e normalmente nos comícios dele ele tem falado que, olha, a insurreição não aconteceu dia 6 de janeiro, a insurreição aconteceu dia 20 de novembro, quando nós tivemos a eleição, que foram obviamente fraudadas. E nós precisamos resolver essa eleição antes de resolvermos as outras. Mas o que tudo está levando a crer é que o Arizona vai descertificar os electors, né, as pessoas do colégio eleitoral que votaram a favor do Biden por causa dessa fraude, porque o número, a discrepância que eles encontraram nas cédulas, o número foi muito maior do que o número da vitória do Biden. Então, tem essa evidência, mas agora, infelizmente, está na mão do Brnovich e a gente não sabe o que vai acontecer, se ele vai agir ou não. A gente espera que sim, e fica a dica para se tiver algum brasileiro aqui, cidadão americano também, que mora no Arizona, ligue para ele, ligue para o escritório dele, aqui nos Estados Unidos eles são obrigados a atender, e faça uma pressão
para que ele realmente entre com essa queixa criminal. Sim, muito se fala na volta do Trump. Vai voltar em 2000, final de 2021, 21. Vai voltar em 2022. Vai voltar quando? Será que ele quer voltar? Não sei, porque assim, ele não, ele diz que ele volta em breve, mas ele nunca diz quando. Então, se ele não diz quando, quem sou eu para especular, né? Eu já tinha falado que esse ano não ia acontecer de maneira nenhuma, porque tem esse recesso do Senado e a gente precisa resolver isso judicialmente. Nós precisamos também do resultado. E o Trump sempre fala uma coisa: nós precisamos do resultado de auditoria de que foi fraudulento em 2 estados, pelo menos. No Arizona, nós já temos, mas ainda precisa passar por todo o processo jurídico. E eu sempre falo, fraude vicia tudo. Vamos ver o que vai acontecer depois que isso for levado a juízo. Porque não é uma coisa assim que, vamos determinar que a gente já viu evidência suficiente, a gente pode determinar que ele ganhou. Infelizmente, não é assim que as coisas funcionam no mundo real. A gente precisa ter todo um processo legal, e esse processo legal leva tempo. O que o Trump está fazendo é que ele está fazendo campanha para muitas pessoas para se elegerem em 2022, mas ele sempre fala, a gente não pode nem pensar em 2022, nem pensar nessa eleição, se a gente não resolver o que aconteceu na anterior. Então, ele está realmente fazendo uma pressão para que esse resultado das auditorias faça uma diferença, para que haja essa certificação em alguns estados. Se vai haver ou não, isso vai levar um tempo. A gente não pode saber. Eu acredito que sim, porque eu estou vendo essas evidências. E na Constituição, eu não sei se é no Declaration of Independence ou no Bill of Rights, tem uma previsão para isso, se nós tivermos um governo que não é legítimo, que esteja lá, tem uma brecha na lei para que entre um governo militar temporário para reorganizar a situação, para que entre um novo presidente. Aí a gente precisa ver se isso vai mesmo acontecer, mas é uma coisa que não é assim tão fácil quanto as pessoas acreditam que seja. A gente não vive numa monarquia que morreu um rei e assume outro. Eles estão numa batalha, um mata o outro e aí aquele assume. Não é bem assim. E nós estamos tendo um problema também aqui, porque a popularidade do BD nunca teve tão baixa. A Cavalo, o problema que ela criou na fronteira, também está seríssimo. Já estão pedindo impeachment do secretário que cuida justamente dessa parte de imigração, mas quem está acima dele é a Cavala. Pode ser que haja um processo de impeachment contra ela, contra o BD podem até já pedir para que seja usada a emenda 25, porque ele não tem capacidade cognitiva para estar na presidência. Então ainda tem muita coisa que pode acontecer para que haja uma troca de poder, mas como isso vai acontecer, se o Trump volta agora, se não volta. Eu sempre falei que esse ano eu duvido que isso aconteça, e ano que vem vamos aguardar o resultado das próximas auditorias. Maricopa é só o primeiro dominó nesse jogo. Então, vamos ter calma, vamos ter prudência. Eu acho que prudência é a palavra-chave e é como o tio Trump tem agido. Se está à fronteira dos Estados Unidos, saiu uma notícia na Fox News que a apreensão de drogas de fentanil e metanfetamina aumentam ao longo da fronteira do Sudoeste e já está causando, inclusive, preocupação em relação às mortes, incluindo crianças. A Kamala não tinha, eu vou botar aqui na tela, eu só estou abrindo direito o link, a Kamala não tinha que estar cuidando dessas fronteiras? Não era a responsabilidade dela isso daí, Cissa? Né? Mas o que é engraçado é que ela não acha que é, Camila. É porque ela até falou que ia mandar investigar quem é o responsável por isso. Acho que a Fofa esqueceu, tipo assim, o Bidê não é o único gagá na Casa Branca, né? Porque a Fofa esqueceu que o Bidê colocou ela como responsável pela fronteira. Mas sim, o problema do tráfico de fentanil e de drogas na fronteira, principalmente de opioides, que é até o mais lucrativo, sempre foi enorme. Agora, olha que bonitinho, o Afeganistão, que produz muito opioides também, está na mão do Talibã, que volta a produzir os opioides. Então, a fronteira está aberta. Não faz sentido agora com isso, porque a gente sabe que tem muitos demoniocratas que mexem com esse tipo de negócio, não só com tráfico de drogas, mas também com tráfico
de armas que passam muito pela fronteira, armas ilegais, até aquele atirador que essa semana atirou, um menino que atirou em outras crianças numa escola no Texas, a arma dele tinha sido conseguida de forma ilegal. Então não venham me dizer que o problema são as armas legais, porque não são. O problema é a fronteira aberta, que aí entram drogas, entram armamentos e também pessoas, porque o tráfico humano também aqui está complicadíssimo, tanto é que o Ron DeSantis, o governador da Flórida, ele está abrindo um processo contra a administração do BD, contra o governo federal, porque ele está acusando o governo federal de tráfico humano para a Flórida através dessas pessoas que estão todas entrando para a fronteira. E o problema com as crianças, né, com os miúdos, que eu falo para a gente não ser cortado, é o seguinte: esses são usados como moeda de troca com os coiotes. Porque as pessoas que estão aí no Brasil, que de vez em quando falam, eu estou indo atrás de um sonho melhor, então vou pagar o coiote sim, eles acham que é assim, que é fácil, que o coiote vai falar, tudo bem, você me dá $10.000, eu te ajudo a cruzar. Não, você me dá $10.000, você engole essa quantidade absurda de drogas e, por acaso, você também vai me emprestar sua mulher e seus filhos durante um tempinho e depois a gente conversa. E o que vai acontecer com eles? Deixa com a gente que a gente cuida, entendeu? Você não precisa ficar sabendo. E é por aí. E o que tem morrido de gente, o que tem desaparecido de gente, inclusive vários brasileiros na fronteira, tá uma loucura, porque as pessoas estão achando que vão poder vir para cá e que vai ficar tudo bem. Não vai. Essa semana já foram 2 voos de volta para Belo Horizonte, normalmente esses voos vão para Minas, lotados de brasileiros que estavam tentando cruzar a fronteira. Porque o governo federal está falando vem, 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 mas o governo do Texas está falando não vem não, porque eles mudaram as leis lá, eles inclusive pediram auxílio a outros estados que mandaram policiais de várias cidades para lá para ajudar. Eles estão fazendo uma barreira onde não tem o muro com carros, e se você entrar lá, a hora que você entra, cruza o território americano, você está na propriedade privada de alguém. E aí eles estão prendendo essas pessoas por invasão de propriedade privada. E aí essas pessoas vão direto para a cadeia e eles não estão falando, se comunicando tanto com o governo federal. Então, tanto o Texas quanto a Flórida estão usando a lei e estão usando essas artimanhas contra o governo federal, inclusive por causa desse tráfico todo que está acontecendo e do problema que isso gera para os estados, porque isso tem um custo muito grande, porque se você tem uma overdose, você vai para o hospital, o custo do medicamento que eles usam para quando a pessoa tem overdose, para tirar da overdose, eu esqueci o nome do medicamento, assim, é tipo a minha EpiPen da alergia, mas é um enorme também, com um agulhão gigantesco que eles dão, que é tipo uma injeção de adrenalina para recuperar, para a pessoa sair daquele meio que choque anafilático, né? E é caríssimo, cada injeção daquela são $2.000. Então, quando isso é numa quantidade de, sabe, tipo, 10.000 pessoas por mês, porque aqui a quantidade de usuários de droga é grande, gera um custo absurdo para o Estado. E é isso que eles estão tentando evitar. Então, realmente, a situação da fronteira está complicadíssima, por isso que estão pedindo o impeachment da Kavala, estão pedindo o impeachment do Mayorkas, estão pedindo a renúncia do Mayorkas, porque ele está falhando absurdamente, e estão falando também que o impeachment, tanto da Kavala quanto do assim, foram, se eu não me engano, 9 governadores que pediram o impeachment dos dois, porque eles estão dizendo que eles estão falhando em enforçar a lei americana, que é o que eles juram na Constituição durante a posse deles, que eles vão proteger, e que eles não estão protegendo a Constituição americana, que eles estão simplesmente abrindo o país para todo mundo e que isso não pode ficar assim. Me alonguei, desculpa. Imagina, sensacional. Inclusive, você falou da Flórida, sabe Deus por quê? Eu lembrei do McAfee. O Que fim, McAfee, que fim que deu essa história? Ai, gente, é tão Não engraçado, deu, porque né? não, é muito engraçado, porque continua morto. Desculpa, gente, tive que tomar uma aguinha. Mas é porque o que aconteceu foi o seguinte: ressurgiu uma conta dele no Telegram.
E o morto agora está vendendo Bitcoin, está vendendo ouro, está vendendo prata, está vendendo tudo, aquelas moedinhas todas lá nessa conta dele. É uma conta super LARP. LARP, para quem não sabe, é o termo que a gente usa para quem é uma conta fake. Mas LARP é um termo mais de quem gosta daquela letrinha 17ª do alfabeto. Então é assim que a gente classifica isso. Porque ele tinha um dead man switch, que se ele morresse, ia ser ativado, eram 31 terabytes de informação, que até agora não foi ativado, mas essa conta agora está vendendo ouro e está soltando umas informações muito fakes, dizendo que é do McAfee. Não é, não caiam nessa, infelizmente aquilo lá não vai dar nada, estão abafando a informação toda. O que vai acontecer é que o McAfee está, assim, eu boto ele no mesmo saco que o Epstein, porque eram dois, um era maluco mesmo, mas pelo menos ele casava com as mulheres as menores, o outro não, o outro levava todo mundo para a ilha, né, que é até do lado da ilha do Titio Bidê, e eu também tenho a Ghislaine Maxwell, e a Ghislaine Maxwell, agora em outubro, se eu não me engano, até dia 22, que é o prazo, vão sair os nomes da lista dela de quem ela levava para a ilha, quem ela não levava para a ilha, quem ia para a townhouse aqui de Manhattan, quem não ia, quem ia para o sítio lá do Arizona, porque, assim, para a Flórida, o tio Trump expulsou ele de Mar-a-Lago e lá ele não se criou. Mas a lista com esses nomes deve sair até o dia 22. Então, isso vai ser muito interessante, porque nós sabemos que Titio Clinton era frequentador assíduo, estava sempre no Lolita Express. O Príncipe Andrew também era outro que gostava muito de viajar para o Caribe. Então, essa lista com esses nomes todos, inclusive com muita gente do mercado financeiro, CEOs de empresas, Disney que o diga, até porque você sabia que o cruzeiro da Disney tinha uma parada lá na Little St. John's Island? Não é interessante isso? Mas tinha, era oficial, o cruzeiro da Disney parava lá. Super interessante. E o CEO da Disney também estava sempre lá. E o que é legal é que a Disney que está produzindo o documentário do Fausto do Fauci. É incrível, né? Como as conexões são. Saudade de quando a Disney ficava com a Cinderela e com o Mickey Mouse, né? Pois é, infelizmente não, os cruzeiros você pode parar na Little St. James Island, tem um específico que parava lá. Então a gente tem essas informações todas que estão para vir à tona, e uma outra conta que era boa, que agora já não é mais, é a do Assange, do Wikileaks, porque agora estão querendo dizer que Tio Trump queria matar o Assange, coisa que não é verdade, que era a CIA tinha um plano para assassiná-lo e tal. Só que a conta do Wikileaks, há 5 anos atrás, tinha muita informação interessante. Hoje em dia já não tem mais, eles viraram mega LARP, não soltam nenhuma informação que consiga ser verificada, e eu sou chata com essa coisa de verificar fonte, verificar informação, assim como você também, que você verifica tudo. Então, não são mais. E uma outra coisa, quem ressurgiu é Edward Snowden, que é até amiguinho do nosso Verdevaldo. Aliás, Verdevaldo anda querendo limpar a barra por aqui, anda até escrevendo uns artigos aqui favoráveis ao Bolsonaro. Olha que engraçado. Pois é, Como pois é é. que é? Verdevado, né? Imagina, alguma coisa ele está querendo. Escrevendo artigo pró-Bolsonaro? É meio que pró-governo, de vez em quando ele solta uma frase ou outra meio que pró-governo. Não é o artigo inteiro elogioso, mas de vez em quando uma coisa ou outra ele tá dando uma melhoradinha. Porque aí ele não fala isso, mas aqui ele tá dando uma limpadinha de barra de vez em quando. Mas é engraçado porque esse povo todo meio que tem ligação. E o Snowden, né, um que apareceu agora também com uma conta dizendo que vai soltar essa informação, que vai soltar isso, aquilo. Eu não acredito que seja ele mesmo, até porque assim, ele tem um alvo na cabeça dele, ele não vai ser besta de fazer uma coisa dessas, mesmo com a proteção da KGB, a proteção da KGB, aliás, hoje em dia já não se chama mais KGB, mas a gente sabe que KGB é KGB porque Putin é KGB. Então, ele está dizendo que vai soltar umas informações, mas não vem nada por aí, não. O único lugar de onde vai sair coisa boa vai ser desse depoimento da Ghislaine Maxwell e dos documentos que os advogados dela já tiveram que apresentar para
corte de Nova York, mas que eles estão tirando algumas informações, algumas poucas informações, mas até dia 22 isso vai ter que ser lançado. E aí, Camila, nossa, Nova York não será mais a mesma. Se sabe falar em Nova York não será mais a mesma, eu lembrei do Ron DeSantis, né, o governador da Flórida, que ele fez uma lei anti-censura das redes sociais, impedindo as redes sociais de praticar censura. E logo lembrei do caso que o Facebook está envolvido lá, o Mark Zuckerberg, com o negócio de colocar contas para meninas mais novas terem problemas com os próprios corpos e tudo que aquela mulher denunciou a ex-funcionária. O que aconteceu? Por que isso chegou? Ele fez, ele não fez? O que ele fez, para falar a verdade? Então, o Ron DeSantis realmente já tinha feito essa lei há um tempão atrás. Aí tio Trump já tinha entrado até com pedido para que a conta dele fosse restaurada, essas coisas todas. Agora está numa fase que o juiz já determinou que tenha que ser restaurada mesmo. Então, isso durou alguns meses, não é uma coisa nova. E o alvo do Ron DeSantis foi até o Instagram, o Twitter e o Facebook. Está andando isso e o que ele está coberto de razão, porque se a Constituição diz que nós temos liberdade de informação, é liberdade de informação. Você não pode censurar as pessoas que são contra, que dizem algo contra o que você acredita, porque aí é censura política e aí estamos entrando numa outra seara, né? Mas não é bem assim que o Zuckerberg funciona, nem o louco do Jack Dorsey. Mas o Trump, pelo menos isso, por enquanto ele conseguiu, mas eu não vi movimentação nenhuma na conta dele, a única coisa que eu vejo aqui é no site dele e também no como é que é o nome? No Telegram, que ele posta de vez em quando lá. A mulher do DeSantis descobriram essa semana que ela está com câncer de mama. Então eu peço a quem puder para rezar pela mulher dele, porque ele é um cara muito legal. Ela é mãe de 3 crianças pequenas. Graças a Deus, câncer de mama hoje em dia é bem tratável, principalmente se descobrirmos no começo. Então, mulheres, façam exame, homens façam de próstata, porque vale a pena a gente não colocar os nossos filhos nessa situação e ser descoberto o mais rápido possível. Então, eu peço orações para a mulher do DeSantis, mas na Flórida é isso. Já o assunto do Facebook, da whistleblower lá, né, da denunciante, gente, aquela mulher, a gente sabia que aquilo lá era a maior farsa do mundo. Ela é uma planta do Zuckerberg dentro do Senado para puxar a agenda dele. Eu falei isso desde o começo, eu sei que tinha gente falando, não, mas ela está denunciando, ela é uma whistleblower. Desde o primeiro dia, só pode assistir lá no começo da semana que eu falei, essa daí, isso aí está me cheirando mal. Por quê? Porque denunciante nenhum tem um programa todo do 60 Minutes, direcionado a eles, e 2 dias depois que o programa vai ao ar, já está agendado um dia para ela ir depor no Senado. Olha como estava tudo bonitinho. Essa denunciante não entregou nenhuma pastinha com os documentos provando o que ela falou. Isso é muito interessante também, porque sempre que a gente tem um whistleblower, o que acontece? Eles têm que proteger a vida deles, eles deixam documentos com advogados, eles até vão depor e tudo com advogados, eles nunca vão sozinhos, porque eles têm que se precaver. E 60 Minutes, meus amigos, 60 Minutes aqui é como se fosse um fantástico, entendeu? Não dá para confiar em absolutamente nada do que sai ali, é tudo propaganda, não é verdade, até porque a gente está vendo os verdadeiros whistleblowers que estão no Project Veritas, que essa semana até soltou 2 vídeos, a parte 4 e a parte 5 do documentário deles. Essas pessoas que estavam lá estão correndo risco de vida, precisam de um programa de proteção, e o que acontece com eles? Ninguém dá uma palavra. Algum deles depois no Senado, porque o falso do Fauci já depois algumas vezes. Essas pessoas tinham que ter sido chamadas com urgência, principalmente pelo Rand Paul, se não por mais ninguém. E essas estão caladas. Então, essa daí do Facebook, o que ela está querendo? Ela está querendo promover uma agenda maior de controle da informação e dar mais poder para a mídia social realmente controlar o que pode ou não ser dito. Então, o depoimento dela falou muito sobre a agenda do Zuckerberg, porque ela está lá como planta dele. E tem muita gente caindo nessa narrativa de, ai, não, nossa, como as mídias sociais controlam a gente, tudo. E ela estava lá literalmente pedindo, olha,
Vocês têm que dar mais poder para eles controlarem mesmo. Então, desculpa, nessa daí, pelo menos eu não caí. Ah, que bom que você esclareceu, Cissa, porque eu estava bem confusa com isso, porque a ideia que foi passada é que ela estava cobrando uma posição do Mark por ter um lado, tipo, ó, só um lado tá falando, olha como ele é ruim. Então me trouxe uma sensação de que era uma coisa boa. Não, assistindo o depoimento dela, fica muito claro que não é isso, que justamente o contrário, ela está pedindo para os senadores, para os congressistas, para que eles aumentem a censura das mídias sociais. E a gente sabe que essa censura só vai para um lado, né? A verdade é essa, então não rola. E Cicinha, que nós podemos então, qual é o seu resumo, né? O que você resume dessa semana dos Estados Unidos para a gente e o que a gente pode esperar para a semana que vem? Ai, Camila, olha, essa semana foi um caos. Foi treta atrás de treta. Eu normalmente quarta-feira aqui é um dia mais calmo e hoje foi e essa semana não parou de notícia, foi uma loucura. Mas eu acredito que semana que assim eu estou vendo que a situação está piorando. Eu acho que semana que vem o bicho vai continuar pegando para o lado da Cavala e do Bidê, porque esses 9 governadores estão exigindo a presença deles na fronteira, estão exigindo que eles continuem a construção do muro, estão exigindo que atitudes sejam tomadas. O DeSantis vai continuar falando para quem quiser ouvir desse problema do tráfico humano, que realmente precisa ser resolvido, porque não é justo nem com as pessoas que estão lá presas no México, em condições completamente insalubres, para ficarem lá. Isso está péssimo para todo mundo. Outra, cadê os americanos que estão presos no Afeganistão? O que aconteceu essa semana? O que aconteceu essa semana foi que o Departamento de Justiça até falou que não ia dar permissão para que eles entrassem em território americano. Olha que fofo. Nós estamos tendo um outro problema aqui também, que o Merrick Garland, que é o advogado-geral dos Estados Unidos, está denominando muitos pais que estão indo contra o uso da focinheira das crianças, pelas crianças na escola, e também indo contra o ensino da teoria crítica da raça, essas pessoas agora. E eu me qualifico aí, viu? Porque eu já mandei e-mail para a escola há alguns meses reclamando disso e dos dois, então eu me classifico aí, nós estamos sendo classificados como terroristas domésticos. Então está havendo um problema seríssimo aqui em relação à judicialização do FBI para ser usado como um sistema de enforçar ideias políticas. Sabe a SS? É mais ou menos por aí. Então a gente está vendo que os Estados Unidos está entrando num caos que 1984, que já era uma ideia assustadora do Orson Welles, não é exatamente o que eles estão querendo. Eles estão querendo 1934, 1944, mais ou menos esse período. Então a situação aqui está bem complicadinha. As pessoas estão se rebelando porque o Biden não consegue sair da Casa Branca sem que as pessoas gritem F. Joe Biden, ou então, como a repórter lá que estava entrevistando a NASCAR falou, Let's go Brandon. Então, eles não estão mais conseguindo andar na rua, porque o povo está ficando já cansado disso tudo. Então, está tendo uma divisão um pouco grande no país, que eu não sei como é que... Eu acredito que até semana que vem isso tudo piore, mas eu não sei, sabe, até que ponto isso vai piorar, pelo menos por enquanto, mas está tendo uma reação muito grande do povo americano, e eu acho que eu tenho que sentar aqui, aguardar e torcer pelo melhor. Então, em outras palavras, os Estados Unidos estão tomando o mesmo rumo do Brasil. Olha, aqui eu só não posso dizer que está tomando o mesmo rumo do Brasil, porque aqui está sendo um pouquinho diferente. Aqui nós temos um presidente maluco que está querendo criar esse caos todo. E a nossa Suprema Corte ainda não foi acionada. Ah, tá. Aqui a gente tem um presidente normal, uma Suprema Corte ensandecida. Exatamente. Então a gente tem essa troca de papéis. Mas eu acho que tá bem, o paralelo é válido, a única diferença são os poderes. O agente da ação.
Exato, e o Senado aí também, né, assim, o nosso pelo menos está tentando resolver as coisas. O daí, gente do céu, o que que é aquela você já comprou criptomoeda essa semana? Não, até hoje eu estou tentando descobrir o que que é criptomoeda, porque você pensa, creptomancia, creptonita, você pensa em tudo, menos o que é criptomoeda, você bota e não vem. Eu acho que assim, é creptomania. Mas é uma Em coisa vez que de cleptomania, creptomania, vai saber, né, eu acho que assim, é um deslize freudiano muito grande, não é? Para mim, ele, Freud ele explica. teve um ato falho, cara. Ele teve um ato falho, porque a gente fala que o Senado é cleptocrata, né? Ele manda uma criptomoeda, porra, nossa. E o outro é bitcoió, quer dizer, nós somos gatos e agora o outro é bitcoió. Bom, mas se o Brasil faz fronteira com o México, né, então fazer o quê? Criptomoeda e bitcoió não é nada. É lamentável, Cícero, é lamentável. A gente já teve jornalista falando que o Brasil faz fronteira com o Chile. Também, com o México e com o Chile. Nossa, que máximo! Gente, o Brasil, assim, tá ficando um país sensacional, faz fronteira com tudo. Ai, Cici, Tô Cici, adorando. onde que pô? Não, é só lamentar. Você olha, você fala, velho, Não é? vamos lamentar. Vamos lamentar. Porque, Gente, ainda bem que eles não são professores de geografia, né? graças a Deus. Graças a Porque já Deus. basta alguns professores que a gente tem aí, que, meu Deus do céu. As coisas Cici, que eu onde a vi. gente pode te encontrar? Eu sei que todo dia, horário de meio-dia, Brasil. Brasília, você faz live no seu canal. O que mais? Isso, se saber ele, eu estou no Telegram, porque tem muita coisa que eu não posso postar, os links que eu não posso postar aqui no canal, eu posto todos no Telegram. Então, estão lá. Eu tenho que é o canal Cissa Bailey também lá no Telegram, e o Twitter, não, é o Twitter, mas, gente, pelo amor de Deus, o Twitter eu tenho tido tanto trabalho bloqueando esquerdista, não faça isso comigo, não, me ajudem lá. E porque dá um trabalho, bloco é vida. Então, tô lá também. E o Instagram, mas o Instagram é mais fofo. Então, eu prefiro o Instagram. Eu acho o Instagram mais fofo. É. Até para lidar com as pessoas é melhor lá, o pessoal é mais tranquilo. É que o Twitter, ele é uma cracolândia da internet, né? A última opção sua é o Twitter. Mas, infelizmente, lá é onde a política acontece. Pois é, sabe qual foi o meu erro? É que eu, quando voltei para cá, eu trouxe alguns remedinhos, né? Mas eu esqueci de trazer Rivotril. Eu devia ter trazido Rivotril para poder encarar o Twitter mais tranquilo. Mas ele se faz necessário ainda, né? Ainda se faz necessário. Cicinha, vou te agradecer. Muito obrigada, minha amiga Mirma. Obrigada, cara. Obrigada a você. Adoro estar aqui com você. Assim, é o meu programa preferido da semana. E, vamos deixar um beijo para a prof também? Beijo, Lógico. prof, prof querida. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Um mega beijo, professora Regina. Eu te amo. Sempre falo que eu amo ela, eu falo de novo. Eu te amo. Obrigada por tudo. Beijo, Cicinha. Até mais.